Existe uma verdade desconfortável que a maioria das pessoas jamais terá coragem de encarar. Uma verdade que separa quem vive desperto de quem segue anestesiado pela ilusão do convívio social. Você já percebeu que muitas vezes, quanto mais inteligente uma pessoa é, mais ela se isola? Que aqueles que enxergam o mundo com mais profundidade são os mesmos que evitam reuniões, festas, conversas superficiais e qualquer interação que pareça vazia, forçada ou desnecessária? E se eu te dissesse que isso não é arrogância nem antissocialidade, mas sim uma consequência direta da própria consciência? Algo que foi revelado há mais de 2 séculos por Arthur Schopenhauer, o filósofo que ousou olhar para o lado mais sombrio da existência humana. E o que ele descobriu pode explicar de forma brutalmente honesta por que as mentes mais lúcidas simplesmente não suportam a vida social como ela é. A partir de agora, prepare-se, porque depois de ouvir isso, você nunca mais vai olhar para o convívio humano da mesma forma. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta este vídeo e seja bem-vindo ao fim da ignorância. O peso de enxergar o mundo como ele é. Imagine o seguinte: desde que nascemos, somos jogados em um jogo que não escolhemos. Crescemos acreditando que conviver, estar rodeado de pessoas e participar dos círculos sociais é sinônimo de saúde mental, de felicidade e até de sucesso. Mas Schopenhauer, com sua visão brutalmente honesta da realidade, destrói essa ilusão. Ele te mostra que isso é apenas uma parte do teatro da existência. Segundo ele, a vida é movida por uma força cega e irracional que governa todos os seres vivos: a vontade. E essa vontade não quer saber de paz, não quer saber de equilíbrio, não quer saber de contemplação. Ela quer apenas desejar, desejar sem fim, desejar até se consumir. E é exatamente aqui que o jogo social se revela por completo. As relações humanas, na maioria das vezes, não são sobre amor, sobre amizade ou sobre empatia. São apenas mecanismos sofisticados para alimentar essa vontade. Olhe ao seu redor com atenção. Quantas conversas são realmente sinceras? Quantos encontros são de fato genuínos? Observe como a maior parte das interações sociais gira em torno da busca inconsciente por validação, status, aceitação e comparação. Tudo é desejo disfarçado, desejo de ser visto, desejo de ser aceito, desejo de ser reconhecido. E Schopenhauer é implacável ao afirmar: enquanto você estiver preso a esse ciclo de querer, você estará condenado a sofrer. Mas existe um ponto de ruptura, um momento específico na vida de quem desperta, em que algo quebra por dentro. E essa ruptura é devastadora, porque ela faz você enxergar aquilo que nunca mais poderá ser desvisto, que boa parte do que chamam de vida social é um teatro vazio, onde máscaras conversam com outras máscaras e onde quase ninguém é realmente quem aparenta ser. E quando você enxerga isso, algo muda de forma irreversível. O que antes te parecia divertido, agora soa raso. O que antes parecia conexão, agora soa como encenação. E cada palavra, cada gesto, cada piada, cada convenção social começa a carregar um peso incômodo, quase sufocante. Porque você percebe que para se manter dentro do jogo é necessário se mutilar. É necessário esconder partes de quem você é. É necessário abaixar seu nível de consciência, ignorar suas percepções, sufocar seus questionamentos, para não parecer deslocado, estranho, antissocial. E aqui nasce um dos maiores dilemas da consciência. Quando você percebe a ilusão, não consegue mais fazer parte dela sem se violentar. E é exatamente aqui que surge o afastamento. Não como escolha consciente, mas como uma consequência inevitável de quem vê o mundo, como ele realmente é. Mas essa percepção não vem sem dor.
Porque junto com a lucidez vem o desconforto de perceber o quanto as estruturas da convivência são frágeis, superficiais e muitas vezes desonestas. E isso não é sobre desprezar as pessoas, não é sobre se achar superior, não é sobre se isolar por vaidade. É sobre entender que, para quem enxerga a engrenagem oculta por trás do comportamento humano, conviver se torna um exercício constante de dissonância, de fingir que não percebe, de sorrir enquanto se observa por dentro o quão absurda é a encenação coletiva. E Schopenhauer não te oferece um remédio para isso, não te oferece conforto, ele só te entrega a verdade. E a verdade quase sempre dói mais do que qualquer solidão. A ilusão do coletivo e a fuga do silêncio interno. Existe algo profundamente desconfortável e absolutamente verdadeiro que a maioria das pessoas jamais terá coragem de admitir. A vida social, da forma como conhecemos, não é construída sobre conexão, nem sobre empatia, nem sobre amor genuíno. Ela é, na maior parte das vezes, um mecanismo psicológico, cuidadosamente elaborado, para fugir de si mesmo. E Schopenhauer sabia disso com uma clareza cruel. Ele compreendia que a maior tragédia do ser humano é o medo visceral do silêncio. Sim, o silêncio. Porque é nele que tudo o que você tentou ignorar se revela. É no vazio da ausência de estímulos, na ausência de distrações, na ausência de ruídos, que a sua mente te confronta com aquilo que você mais teme, a própria existência. O silêncio, para quem não está preparado, é um espelho brutal. É nele que surgem as angústias que você tentou calar. É nele que brotam as perguntas que você fugiu a vida inteira. Quem sou eu? Por que estou aqui? O que tudo isso significa? E é por isso que o coletivo se torna tão atrativo, tão viciante. Não pelo prazer da convivência em si, mas pelo alívio temporário que ela oferece. O alívio de não precisar olhar para dentro. E aqui, mais uma vez, o paradoxo emerge com força. Quanto mais rasa é uma mente, mais ela busca se dissolver na multidão. Mais ela corre para o barulho das conversas, para o conforto das redes sociais, para os encontros constantes, para qualquer coisa que a ajude a não ouvir o próprio vazio. Schopenhauer não apenas percebe isso, ele denuncia isso. Ele afirma que a sociedade, na maioria das vezes, não é um espaço de crescimento, mas um refúgio coletivo contra a própria consciência. E é exatamente aqui que a mente inteligente começa a se afastar. Não porque não valorize as pessoas, mas porque percebe que o preço da participação no coletivo é a constante desconexão de si mesmo. E quanto mais você percebe isso, mais percebe também o desespero silencioso que permeia a maioria das interações humanas. Olhe em volta. Observe como quase ninguém consegue ficar 5 minutos sozinho, em silêncio absoluto, sem pegar o celular, sem ligar uma música, sem abrir uma conversa aleatória. Qualquer coisa que sirva como anestesia. E aqui surge um questionamento tão incômodo que chega a doer. Se a vida social é muitas vezes apenas uma fuga bem disfarçada, então, o que realmente sobra quando todo o barulho cessa? A resposta é tão perturbadora que a maioria nunca vai querer descobrir. Mas quem tem coragem de encarar isso, inevitavelmente, se afasta, se recolhe, busca no silêncio aquilo que jamais encontrará no ruído. E é exatamente por isso que Schopenhauer afirma, sem rodeios: o isolamento não é sinal de fracasso, é sinal de lucidez. Porque enquanto a maioria corre para fora, fugindo desesperadamente do próprio vazio, aquele que enxerga escolhe correr para dentro. E lá, no silêncio desconfortável da própria existência, descobre uma liberdade que a multidão jamais conhecerá. A maldição da hiperconsciência.
Existe uma linha invisível que separa aqueles que simplesmente existem, daqueles que verdadeiramente percebem. E cruzar essa linha não tem mais volta. É um caminho sem retorno. É aqui que nasce aquilo que Schopenhauer, sem dar nome, descreveu com precisão cirúrgica: a maldição da hiperconsciência. Porque, ao contrário do que se pensa, desenvolver uma mente lúcida, crítica e capaz de enxergar as engrenagens ocultas da existência não traz paz, traz peso, traz desconforto, traz isolamento, porque de repente tudo aquilo que antes parecia normal se revela absurdo, e tudo aquilo que antes parecia divertido agora soa como uma piada sem graça, contada por alguém que nem percebe o quão vazia ela é. A partir desse momento, nada mais é apenas o que aparenta ser. Você começa a perceber que por trás de quase toda conversa existe uma busca por validação. Por trás de quase todo elogio existe uma tentativa de criar dívidas emocionais, que muitas vezes até o carinho, a amizade e o afeto são negociáveis. São estratégias inconscientes para garantir pertencimento, conforto psicológico ou até vantagens sociais. E aqui surge um abismo que poucos têm coragem de encarar. Perceber que boa parte do que chamamos de relações humanas não passa de contratos silenciosos baseados na troca de utilidades, na confirmação mútua de egos e no alívio momentâneo do desconforto existencial. E quando você vê isso, você não consegue mais desver. Isso não é uma escolha, não é arrogância, não é uma atitude de quem se acha melhor. É uma sentença, porque a hiperconsciência não é algo que você possa desligar. Ela não tem botão de pause, ela não tem off. Ela te acompanha, te persegue, te pesa, em cada interação, em cada olhar, em cada palavra que você ouve e percebe que não foi dita para comunicar, mas para se autoafirmar. E aos poucos você começa a se sentir como um estranho, mesmo estando entre pessoas conhecidas, como um espectador desconfortável, assistindo a um teatro que antes fazia parte, mas que agora simplesmente não consegue mais atuar. E é exatamente aqui que a solidão deixa de ser uma escolha e se torna uma consequência inevitável. Porque para continuar participando do jogo social você teria que fingir. Fingir que não percebe. Fingir que não entende. Fingir que não sente o quanto tudo isso se tornou superficial, mecânico e, por vezes, insuportavelmente vazio. E esse fingimento, para quem já cruzou a linha da consciência, é simplesmente insustentável. Por isso, Schopenhauer não romantiza a lucidez. Ele não te oferece promessas doces sobre autoconhecimento. Ele te entrega o que poucos têm coragem de encarar, que pensar, que perceber, que ver o mundo como ele realmente é. Não te aproxima dos outros, te isola e, no fundo, te condena a uma existência onde ser verdadeiro consigo mesmo tem o preço amargo de não pertencer mais a quase lugar nenhum. Solidão, o refúgio dos lúcidos. A maioria das pessoas foi condicionada desde a infância a acreditar que a solidão é um sinal de fracasso, que estar só significa que algo deu errado, que é consequência de ser antissocial, problemático, arrogante ou até quebrado emocionalmente. Mas Schopenhauer destrói essa ilusão com a força de quem não está nem um pouco interessado em dizer o que as pessoas querem ouvir. Ele deixa claro que, para a mente lúcida, sensível e intelectualmente desperta, a solidão não é um erro da existência. Ela é uma proteção, uma necessidade vital, uma fortaleza onde a consciência pode, enfim, existir sem precisar se deformar para caber nas limitações do mundo social. E aqui surge uma verdade desconfortável que poucos terão coragem de aceitar. Quanto mais você cresce internamente, mais diminui o número de pessoas com quem você consegue conversar de verdade.
Porque enquanto a maioria ainda vive debatendo banalidades, buscando validação, colecionando distrações e correndo atrás de migalhas emocionais, aquele que desperta percebe que já não tem mais energia, nem paciência, nem disposição para esse tipo de interação. E isso não significa arrogância, significa preservação, porque permanecer em ambientes onde sua percepção precisa ser constantemente abafada, onde sua verdade precisa ser constantemente engolida, onde sua sensibilidade precisa ser constantemente ignorada, é, na prática, um tipo lento de autossabotagem. E a solidão, nesse cenário, deixa de ser ausência. Ela se transforma em espaço. Espaço para refletir, espaço para criar, espaço para existir, de forma íntegra, sem precisar vestir máscaras, sem precisar interpretar papéis, sem precisar rir do que não tem graça, concordar com o que não faz sentido, ou se fingir de cego diante da superficialidade alheia. E sim, essa solidão muitas vezes dói, porque ela te confronta com você mesmo, com seus próprios fantasmas, com suas próprias sombras. Mas essa dor, por mais desconfortável que seja, é infinitamente mais honesta, mais limpa e mais libertadora do que o desconforto de viver desconectado de quem você realmente é, apenas para agradar, pertencer e se encaixar. E Schopenhauer sabia disso como poucos. Ele compreendia que a sociedade, na maior parte do tempo, é uma engrenagem que exige conformidade, que cobra silêncio sobre o que importa e barulho sobre o que não tem relevância alguma. E quem percebe isso, não tem mais escolha. Ou se entrega ao jogo e se perde de si, ou se recolhe e, no desconforto da própria companhia, começa a construir algo que ninguém mais pode oferecer. Uma liberdade que não depende do olhar dos outros, uma paz que não precisa ser validada, e uma existência que, mesmo solitária, é profundamente verdadeira. Porque, no fim, quem se afasta não foge do mundo, apenas se recusa a se perder nele. A liberdade amarga de quem escolhe ver. Existe um custo oculto que ninguém te contou sobre acordar, sobre ver, sobre entender. E esse custo se chama liberdade amarga. Porque quando você finalmente compreende a engrenagem oculta da vida social, quando enxerga como boa parte do convívio humano é sustentado por máscaras, contratos silenciosos e fugas do próprio vazio, não há mais como voltar. Você não consegue mais se anestesiar, não consegue mais fingir que não percebe. E aqui surge uma das constatações mais cruéis e ao mesmo tempo mais libertadoras da filosofia de Schopenhauer. A verdadeira liberdade não é doce, ela não traz conforto, ela não é romântica, ela é amarga, solitária e muitas vezes insuportavelmente pesada. Porque ao romper com o jogo social, você perde aquilo que muitos passam a vida inteira tentando conquistar: pertencimento, aquele conforto superficial de ser aceito, aquele alívio provisório de ser parte da multidão, aquele calor morno das conversas vazias, das relações convenientes, das distrações intermináveis. Mas em troca, você ganha algo que não pode ser comprado, nem ensinado, nem transferido. Você ganha a posse de si mesmo. Ganha a soberania sobre sua própria mente, sobre seus próprios pensamentos, sobre sua própria vida. E é aqui que o paradoxo explode na sua cara. Aquilo que você mais temeu, o desconforto de estar só, se torna, aos poucos, o único lugar onde você consegue respirar. Mas não se engane. A liberdade consciente não é uma estrada florida cheia de pôr do sol e gratidão. Ela é uma travessia no deserto. Um caminho onde muitas vezes você olha para os lados e não vê ninguém. Porque quase ninguém está disposto a pagar esse preço. Quase ninguém quer abrir mão da anestesia social.
Quase ninguém quer trocar o conforto da ilusão pela crueza da verdade. E é exatamente por isso que Schopenhauer te alerta. O preço da lucidez é não pertencer mais, não pertencer às conversas, não pertencer às narrativas prontas, não pertencer às expectativas alheias e, acima de tudo, não pertencer à ilusão. Só que aqui surge também a dádiva oculta desse caminho, porque no meio desse vazio, no silêncio dessa travessia, você começa a perceber algo que nunca teria encontrado no barulho da multidão, que existe uma paz, estranha, desconfortável, mas profundamente real, que só nasce quando você se despede do jogo, uma paz que não vem de fora, que não depende de ninguém, e que talvez seja a única forma de liberdade que realmente vale a pena, porque no fim das contas, quando você escolhe ver, você deixa de ser parte do rebanho. E mesmo que caminhe sozinho, carrega consigo a única coisa que o mundo não pode te dar e nem te tirar: a verdade. A verdade que quase ninguém suporta encarar. Existe uma verdade tão desconfortável, tão brutal, que a maioria das pessoas prefere viver uma vida inteira fugindo dela, mesmo que isso custe sua própria autenticidade. E Schopenhauer não apenas percebeu isso, ele jogou essa verdade na mesa, sem filtros, sem romantização, sem dó. A verdade é simples e devastadora. A maior parte do sofrimento humano não vem do mundo, não vem dos outros, não vem das circunstâncias, vem da própria resistência em encarar o que é. Vem da tentativa desesperada de preencher com distrações e vínculos superficiais um vazio interno que nunca será preenchido externamente. E é exatamente por isso que quem se torna lúcido se afasta. Porque quando você percebe que a maior parte das interações humanas é movida por necessidades inconscientes, fome de validação, medo da rejeição, fuga da própria mente, tudo aquilo que antes parecia normal se revela como uma dança de carências disfarçadas. Você começa a enxergar que por trás de muitos sorrisos há desespero silencioso, que por trás de muitas conversas há fugas mal disfarçadas do desconforto de simplesmente existir. E aqui surge uma percepção que, para quem nunca despertou, pareceria cruel, mas que, na verdade, é a única porta para a liberdade interior. Quase ninguém quer de fato se conhecer. Quase ninguém quer de verdade se olhar no espelho da própria alma. A sociedade inteira funciona como uma fábrica de distrações. E cada vez que você se recusa a participar disso, cada vez que você escolhe o silêncio ao invés da festa, a reflexão ao invés do ruído, a solitude ao invés da validação barata, você não está se isolando do mundo. Você está, na verdade, voltando para si. E é nesse caminho que você descobre uma coisa que poucos suportariam saber: que não há nada mais assustador para o ser humano médio do que estar sozinho, consigo mesmo. Porque é nesse vazio, nesse silêncio cortante, que surgem todas as perguntas que foram empurradas para debaixo do tapete por uma vida inteira. Quem sou eu, sem o olhar dos outros? Quem sou eu, sem as distrações? E enquanto a maioria foge dessas perguntas mergulhando no barulho coletivo, quem desperta entende que é justamente ali, no desconforto, que mora a única chance de ser livre. Porque no fim, Schopenhauer te entrega uma verdade que não cabe nas vitrines do mundo moderno. Não é o mundo que te salva de si mesmo. É você, quando decide conscientemente deixar de ser mais um personagem no teatro social e começa, enfim, a viver de verdade, mesmo que isso custe o preço mais alto de todos: caminhar só em um mundo que foi projetado para quem nunca quis acordar. Conclusão: o preço de enxergar o que quase ninguém vê.
No fim dessa travessia, Schopenhauer não te entrega respostas fáceis, não te oferece consolo, não te promete felicidade. Ele te entrega um espelho que, diferente de tudo que você já encarou, não reflete aquilo que você gostaria de ver, mas aquilo que você precisa ver. E a pergunta que esse espelho devolve é tão desconfortável que a maioria simplesmente foge dela. Qual dor você escolhe carregar? A dor crua, aguda e incômoda da solidão consciente? Ou a dor anestesiada, sutil e sufocante da superficialidade? Porque para quem desperta, não existe mais zona de conforto, não existe mais meio termo. Ou você se curva às exigências do jogo social, veste a máscara, finge, se desconecta de si mesmo e paga o preço de viver como mais um no piloto automático. Ou você aceita a travessia amarga, desconfortável e solitária de quem escolhe viver com lucidez. E sim, o preço é alto, porque quando você enxerga que boa parte do mundo social é sustentado por vaidade disfarçada de afeto, por barganhas emocionais disfarçadas de amizade e por ruído coletivo travestido de conexão, você percebe que pertencer tem um custo, e esse custo é você mesmo, é sua integridade, é sua autenticidade, é sua paz. E aqui surge a escolha que no fundo define toda a sua existência: continuar anestesiado, dissolvido no barulho, fugindo do próprio vazio, ou se recolher. Se recolher não como fuga, mas como ato de coragem. A coragem de suportar o silêncio, de suportar a ausência de aplausos, de suportar não ser compreendido e, mesmo assim, permanecer inteiro. Porque no silêncio desconfortável da própria companhia, você descobre algo que jamais encontrará no barulho da multidão: que a liberdade não é confortável, que a verdade não é doce, que a consciência não traz alívio, mas traz algo infinitamente mais valioso. Traz a posse de si, traz a soberania sobre a própria mente, traz uma vida onde, mesmo que você caminhe só, carrega consigo aquilo que ninguém pode te tirar: a verdade. No final, Schopenhauer não te oferece conforto, ele te oferece clareza, e clareza é a lâmina que separa os que vivem dos que apenas existem. E se essa mensagem ecoou aí dentro, se fez você repensar, compartilhe esse vídeo, se inscreva, porque aqui, no O Fim da Ignorância, a gente não busca se encaixar no mundo, a gente busca entender por que o mundo é como é.